Oi, designers e criativos, tudo bem? Existem algumas coisas que não me contaram sobre a profissão de design gráfico enquanto eu estava estudando e eu fui descobrindo ao longo do caminho ali enquanto eu estava me tornando uma profissional. E hoje eu vim contar nesse vídeo as coisas que eu descobri só depois que eu comecei a trabalhar. Vamos lá? A primeira coisa é que o designer ele precisa estar estudando sempre e estar em constante evolução. O mundo do design está em constante evolução sempre e o profissional precisa acompanhar isso também. E eu não sabia que ele mudava tanto assim, de forma tão acelerada. E ele está sempre acompanhando a tecnologia e é tão rápido quanto as tendências de moda. Eu acreditava que eu ia estudar até certo ponto e depois eu não precisava mais estudar e praticar porque eu já ia ter aprendido design. E a realidade é que a gente nunca aprende design, a gente está sempre ali se atualizando, tendo que estudar mais, tendo que consumir mais referências e melhorando o design cada dia mais. Senão a gente fica com um design muito obsoleto, muito antigo e muito temporal. E não é o que a gente quer. Aliás, se vocês querem ver como estão as tendências do ano de 2022 e também as que provavelmente vão perdurar ali até 2023, eu tenho um vídeo super especial falando de 10 tendências de design. Eu vou deixar no card aqui em cima. Depois que vocês assistirem este vídeo, vocês podem conferir aquele vídeo que ali tá muito legal e tá bem completinho, cheio de exemplos. Outra coisa que eu fui descobrir depois que eu já tava na área é que a gente precisa ficar o tempo todo consumindo conteúdos, séries, filmes, livros, tudo que a gente puder consumir de cultura, de referência, pra gente manter a chama da criatividade acesa. E eu não era uma pessoa que costumava assistir muita série, muito filme, eu não lia. E eu fui descobrir que isso tudo fortalecia muito a minha criatividade, melhorava o meu trabalho, então eu tive que começar a consumir mais esses conteúdos, que é um ponto muito positivo para quem gosta, né, de ver uma série, um filme. Aproveita que é muito bom encher a tua mente de referências e o teu design vai ficar cada dia melhor. Outra coisa que eu não sabia é que o design tinha várias possibilidades de atuação. Eu acreditava que eu ia desenvolver projetos para rede social e projetos para impressão e era só isso. Mas o design é um mundo bem mais abrangente, tem o pessoal do 3D, tem algumas pessoas que vão para o mundo do UI UX design, web design, que vai para a parte de desenvolvimento de sites ali, o layout dos sites, a usabilidade. O design tem muitas áreas e você tem várias possibilidades de escolha. Você não precisa ficar preso apenas a essas duas mais comuns que a gente vê no mercado. Então, se você gosta de design, mas não quer criar conteúdos para impressão ou para redes sociais, saiba que tem várias outras áreas no design que você pode atuar. Outra coisa que eu sempre pensava é que a gente não precisava saber desenhar e ponto. Para design, não precisa realmente saber desenhar. Mas se você souber desenhar, é muito bom porque você ganha algumas habilidades. Por exemplo, na parte de luz e sombra. Eu tive que estudar um pouquinho de desenho ali, essa parte da luz e sombra, para eu poder aplicar nos meus projetos. Quanto mais a gente conhece sobre o comportamento da luz, mais fácil fica para a gente fazer manipulação de imagem, desenvolver alguns projetos. Então, não, o designer não precisa saber desenhar, mas se ele souber, é muito melhor e é um ponto positivo para ele. Outra coisa que eu não me preocupava era com a precificação de projetos. Eu achava que todo designer cobrava o mesmo valor e não é bem assim que acontece, porque cada designer tem experiências diferentes, executa trabalhos diferentes. E depois que eu entendi que eu precisava conhecer do mercado ali, na parte de precificação mesmo, entender um pouquinho do mercado do design, para saber cobrar, eu levei um susto porque eu achava que era tudo igual, que seguia uma tabela de valores e pronto. E não é bem assim que funciona. A gente sabe que quanto mais você souber precificar, melhor para você. Principalmente se for freelancer. Quando tá dentro de uma agência, é um pouquinho mais tranquilo, porque é o salário que a agência combina contigo e tá tudo certo, mas quando a gente é freelancer, a gente precisa precificar todo tipo de trabalho que nós fazemos. Tá aí uma coisa que você vai precisar conhecer caso você queira atuar na área do design. Outra coisa que eu não sabia é que para ser designer freelancer, eu precisava entender de relacionamento com cliente, sobre atendimento, algumas outras coisas como marketing digital, para poder estar nas redes sociais, saber me comunicar. O copy também foi muito importante para mim, para poder vender um projeto, entender sobre proposta comercial, sobre contrato. Eram tudo coisas que eu não sabia que faziam parte do mundo do design. E quando quer ser freelancer, especialmente, porque geralmente quando tu tá dentro de uma agência, essas coisas são parte de comunicação da agência que outro profissional faz. Mas quando você é um freelancer, meio que precisa dominar tudo isso para a coisa funcionar corretamente. Então, já entra sabendo que você precisa aprender outras coisas além do design em si,
que não é só os princípios do design e as ferramentas. Outra coisa que eu descobri também é que eu precisava ser super organizada, como se eu estivesse dentro de uma empresa trabalhando com uma equipe. Eu achava que por trabalhar sozinha não precisava de organização, porque eu conseguia me entender no meio da minha bagunça. E não é assim que funciona, você precisa ser 100% organizado, otimizar o teu tempo, porque senão nem você mesmo sabe o que está fazendo, não sabe qual cliente tem que atender, não sabe qual projeto precisa desenvolver no dia. Existem pessoas um pouquinho mais desleixadas, eu também era uma pessoa desorganizada, mas eu tive que aprender algumas táticas de organização do trabalho para a coisa fluir mais. Outra coisa que me deu um susto é que eu achava que eu poderia ficar trabalhando num quarto fechado, que eu não precisaria me comunicar com outras pessoas, que eu não precisaria fazer networking. Por mais tímido que a gente seja, a gente vai precisar se comunicar com pessoas. Eu sei que tem gente que trabalha 100% remoto, que não aparece nos stories, que não cria conteúdo, e tem gente que foge realmente desse contato porque não gosta, porque é um pouco mais tímido, se sente um pouco mais incomodado. Mas se você consegue desenvolver essa habilidade da fala, fazer networking, aparecer nas redes sociais, é muito melhor pro teu trabalho, porque tu vai conseguir conquistar muito mais clientes. E o teu trabalho também fica bem mais fácil de desenvolver, porque pensa tu entrar numa reunião com um cliente e tu ficar com aquele gelo, aquele nervosismo todo. Claro que pode acontecer quando a gente apresenta o projeto, a gente fica nervoso, mas sempre, qualquer momento que tu vai entrar em contato com o cliente, ficar com aquela ansiedade em excesso, às vezes pode fazer mal. E se vai desenvolvendo essa habilidade da fala, fica cada vez mais fácil a gente estar em contato com outras pessoas e fica cada vez melhor. Eu achava que eu não precisava estar em contato com outras pessoas, que eu ia conseguir me comunicar só digitando, mas eu precisei aprender a atender telefone, a fazer uma reunião, a visitar um cliente, esse tipo de coisa que mantém mais contato ali com a pessoa. Outra coisa que acontece muito com quem tá começando e que entra um pouco na parte de relacionamento do cliente é que jamais deve se criticar um cliente e também entender que se a pessoa tá te pedindo muita alteração, talvez o problema também possa estar com você. Eu entendo que tem alguns clientes que pedem alteração em excesso e fica bem difícil barrar essa questão, mas quando você limita o número de alterações, desenvolve um bom projeto, vai atrás do teu público-alvo e dos clientes corretos, é bem difícil que você tenha algum problema com clientes. Então aprenda a se relacionar um pouquinho melhor com clientes, que vai ser muito bom para você e também para o teu sucesso profissional. Que o design também tem contratempos, como qualquer outra profissão, que a gente vai encontrar algumas barreiras, que a gente não vai conseguir fazer o equipamento funcionar direito, que o Photoshop vai fechar no meio de um projeto e você não salvou, que vai cair energia. Acontece várias coisas, mexer com a tecnologia é bem mais complicado do que parece, porque a gente não tem muito controle sobre as coisas. Então tem contratempo sim, tem estresse sim, não é mil maravilhas como algumas pessoas fazem parecer, mas que se você gosta, você vai conseguir superar esses problemas, porque toda profissão tem contratempos e você tem que entender que no design também terá. E também que você vai precisar fazer algumas coisas que não gosta, parte financeira, atender cliente, mil coisas que tem dentro de uma empresa. Se você estiver trabalhando de freelancer, você vai ter que fazer sozinho. O designer freelancer vira tipo um Severino, porque precisa fazer tudo para que ele consiga trabalhar e ter uma renda com o design. E aí, gostou desse vídeo? Espero que eu tenha te ajudado com essas dicas. E se tem alguma coisa que eu falei aqui que você não sabia, que sirva de alerta e que você já entre no design gráfico sabendo que podem acontecer essas questões e que você precisa se profissionalizar em outras coisas além do design gráfico. Se você curtiu esse conteúdo e clicou nesse vídeo, talvez você esteja entrando no design gráfico agora e não entenda muito bem desse mundo. Eu tenho um vídeo super especial que é como começar no design gráfico agora em 2022. Eu vou deixar aqui para vocês aqui na tela, afinal, é só clicar e ir pro próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem muito. Um beijo e até a próxima!